Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Conforme eu havia prometido em vídeo anterior, assim que saísse o acórdão que foi proferido no incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR, eu iria trazer para dar conhecimento especificamente o motivo pelo qual ele foi improvido, ele não teve sucesso. Lembrando, esse incidente, apenas resumindo, esse incidente ele tinha a pretensão por parte do governo do estado de São Paulo de uniformizar todas as decisões que fossem proferidas referente ao IPVA, reconhecendo como legal e constitucional a Lei Estadual 17.293/2020, que alterou as regras do IPVA. Mas, prevalecendo a justiça, esse incidente foi improvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E como eu já sabia o resultado, baseado na necessidade de se julgar matéria constitucional. E mais para frente eu vou explicar por quê. Olha só, o acórdão eu vou colocar agora no vídeo para vocês acompanharem e eu vou falar as partes mais importantes. A emenda desse acórdão tem o seguinte teor: incidente de resolução de demandas repetitivas, IPVA, concessão de isenção, aplicação da Lei Estadual nº 17.293/2020, alegação de infringência à isonomia tributária e à anterioridade tributária, critérios para situações individualizadas, fatores diversos e critério correspondente, não atendimento ao artigo 976 do Código de Processo Civil, previsão de controvérsia de única questão de direito, não atendimento. Paralelamente, pende questão de inconstitucionalidade junto ao colendo órgão especial, não admissão do incidente, extinção do feito. Nas folhas 5 desse acórdão e constante na fundamentação, consta o seguinte parágrafo: a inocorrência de controvérsia única fica claro pelo resumo passível de ser extraído do contexto. A. Efeitos decorrentes da nova regra de isenção, constituído de novos critérios, Lei 17.293/2020. B. Posicionamento a respeito do princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Esses princípios são constitucionais. E C. Questão de constitucionalidade em fase de análise pelo órgão especial. Pois bem, conforme informado e decidido no próprio acórdão, pende questão constitucional, por isso ele não foi conhecido. Ora, se pende questão de constitucionalidade, por mais que se tenha que se respeitar as decisões que foram proferidas em primeiro grau, em segundo grau, quem vai decidir isso, que é o guardião da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Essa ação não poderia ser ajuizada diretamente no STF, Supremo Tribunal Federal, senão iria suprimir jurisdições. Então, por uma questão de distribuição ou hierarquia dentro do Poder Judiciário, há necessidade de se respeitar as decisões anteriores, porque talvez com o trânsito julgado do que foi decidido, ou seja, qualidade de imutabilidade do acórdão ou da sentença, o processo não haveria necessidade de chegar no Supremo Tribunal Federal. Mas, chegando no Supremo Tribunal Federal, mediante a interposição de recurso extraordinário, o que espera lá para ser decidido? O Supremo, o STF, já decidiu, e são várias as decisões nesse sentido, que é vedada a discriminação entre os deficientes. É vedada qualquer interpretação discriminatória, porque fere a Constituição Federal e também a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas. Isso aconteceu quando o Pleno do Supremo Tribunal Federal analisou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face às pessoas com deficiências físicas que não foram agraciadas pela isenção do IPI. Já falei em vídeos anteriores,
o Supremo reconheceu essa discriminação e mandou mandou o Congresso regularizar essa falha no prazo de 18 meses. E até que isso acontecesse, iria prevalecer a decisão do Supremo. Vamos vê-la. Vamos ver essa decisão, aonde tem alguns tópicos muito importantes que fala sobre a não discriminação, que não pode preservar, não pode dar amparo, não se pode dar vida a interpretações discriminatórias. Essa decisão foi dada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal do dia 14 de agosto de 2020, o voto do ministro Dias Toffoli. Tudo que está nesse acordo é muito importante, mas eu destaquei os pontos mais importantes ainda, que são: o ministro destacou, visto isso, destaco que não obstante o poder público tenha por meio do benefício fiscal em análise implementado as aludidas políticas públicas, ele o fez de maneira incompleta e discriminatória. Afinal, as pessoas com deficiência auditiva não foram incluídas no rol dos beneficiados de tais políticas. E, ao assim proceder, ofendeu não só a isonomia, mas também a dignidade e outros direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais das pessoas com deficiência auditiva. Nesse aspecto, o ministro fala tão somente com referência às pessoas com deficiência auditiva, mas não para por aí. Vamos ver outro trecho desse voto. Reforçando o entendimento de que houve na espécie violação da isonomia, destaca o artigo 5º daquela convenção. Esse artigo proíbe qualquer discriminação baseada na deficiência e garante às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. Além do mais, ele preceitua não serem discriminatórias as medidas necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiências. Portanto, incluir as pessoas com deficiências auditivas no rol dos beneficiados com isenção do IPI em questionamento não importaria nem de longe discriminação odiosa. E prossegue. Chamo ainda a atenção para o fato de inexistir justificativa razoável para a demora na inclusão das pessoas com deficiência auditiva no rol do dispositivo combatido. Há muito vige essa situação violadora de direitos essenciais dessas pessoas. Contado o tempo desde a última modificação legal que se deu por meio da Lei nº 10.960 de 2003, já faz mais de 15 anos, levando-se em consideração a publicação do Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, citado várias vezes. Já se passaram mais de 8 anos. O que se está a dizer, reitero, é que o poder público optou por utilizar a benesse fiscal hora imbatida, artigo 1º, inciso 4 da Lei 8989/95, com a redação dada pela Lei nº 10.690 de 2003, como uma das formas para realizar importantes políticas públicas. Todavia, ao deixar de incluir as referidas pessoas no rol do dispositivo impugnado, promoveu tais políticas de modo incompleto, ofendendo não só o princípio da não discriminação, mas também direitos constitucionais de caráter essencial. Daí então a necessidade de se efetivar o controle jurisdicional. Em outras palavras, poderia o poder público implementar aquelas mesmas políticas públicas por outro meio. E se por esse outro meio também ferisse aqueles valiosos preceitos constitucionais, também seria a priori possível o controle jurisdicional. Então, como vocês viram, é esse o entendimento que aguarda essa matéria se chegar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não pode haver interpretação discriminatória. O Estatuto do Deficiente explica o que é uma pessoa com deficiência física e não faz distinção, não gradua, não faz nenhum escalonamento que é mais ou menos deficiente. Então significa que deficiente é deficiente. E, assim sendo, o benefício dado a um se estende a todos os demais. Isso não acontecendo, fere o princípio da não discriminação previsto constitucionalmente e ainda inserido por força de medida
por força de emenda constitucional, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas, que está previsto no artigo 5º da Constituição, da nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais. Então, é vedado a interpretação discriminatória. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhe. Se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais e façam os comentários. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.